Tá, mas o que é a canelite, né? A canelite é uma inflamação na canela, principalmente ali no osso chamado da tíbia. E as investigações recentes, né, principalmente atletas, demonstraram com que o fator mais, entre aspas, agressor, o fator que faz com que tenha essa inflamação é a questão da sobrecarga naquela estrutura. Tanto que quando a gente percebe ali uma pessoa que faz uma prática esportiva que tem uma demanda de impacto, acaba, por exemplo, uma corrida, vôlei, que tem bastante salto, enfim, acaba que essa dor, essa inflamação, ela é atenuada quando o indivíduo ali acaba dando um descanso, né? Mas ela retorna ali, ou às vezes consegue ter um agravante quando aquele indivíduo retorna ali ao gesto, né, esportivo com aquela sobrecarga, sem um devido cuidado, uma atenção. A gente tem que ter também bastante cautela, por experiência própria, que quando a gente está ali com essa canelite, né, é notável que, mesmo estando ali com a dor, quando a gente começa a fazer a prática ali, vai começar a dar uma corrida, aquela sensibilidade parece que ela é diminuída, sabe? Parece que vai aquecendo ali, entre aspas, e tu vai sentindo menos dor. Isso corrobora para que às vezes a gente meio que passe pano e acaba dando continuidade aos treinos sem tanta preocupação, né? Mas e aí, o que a gente tem que analisar para reverter esse processo, né? A gente tem que tentar fazer com que a gente consiga ter uma análise, uma visão muito ampla dessa inflamação, dessa dor, né? E não só basicamente a questão da canelite, mas as lesões como um todo. A primeira coisa, a gente tem que analisar o nosso histórico, né? Nosso histórico esportivo, desde lá a nossa infância até os dias atuais, como também as questões orgânicas, né? As questões que nós estamos agora presentes no sentido de como é que tá a tua alimentação, estresse, teu trabalho, coisas, por exemplo, tu tá muito em questão da imunidade, como é que tu está nessa questão orgânica. É muito importante, fundamental para a gente consiga fazer com que certas mudanças positivas influenciem, né, positivamente e contribuam para com que a gente, realizando outras mudanças, essas mudanças sejam mais efetivas para prevenir que a gente venha ter lesões, né? E para aqueles que estão com uma lesão, que a gente consiga fazer algo mais forte no sentido de eficácia contra essas lesões, essas dores. Outro ponto que a gente tem que analisar, que a gente vai acabar analisando também nesse vídeo, é as questões que a gente realmente, às vezes, a gente costuma ver mais, né? Que as questões, por exemplo, a biomecânica da corrida, questões do fortalecimento, questões do tênis também, né? Questão de pisada, enfim, a gente vai analisar também. Então, o que a gente tem que analisar? A primeira coisa que a gente tem que analisar, né, com calma, é a questão do nosso histórico. O histórico no esporte, né, da gente fazendo uma prática esportiva. Isso eu sempre falo nos vídeos, que é a questão, quando a gente é criança ali, né, a gente é comum que as crianças brinquem, né, corram, joguem futebol, enfim. Então a prática esportiva é presente. Depois ele vai ficando um pouco mais velha, ainda está no período escolar, às vezes se acentua ainda mais a prática esportiva, né, e é presente, né. E às vezes acontece muito ali no ensino médio, acabando a escola, às vezes alguns jovens acabam mudando ali seus hábitos, deixa um pouco de praticar esportes, outros continuam ainda mais, mas ainda é presente, né? E aí algo que acontece, né? As pessoas vão para a faculdade, muitas das vezes acabam deixando a questão do esporte de lado. E quando entram para o mercado de trabalho, aí sim que às vezes acaba degringolando as coisas, né? O público ali acaba mudando ainda mais as suas prioridades, acabam investindo no trabalho e deixando muitas das vezes a saúde de lado, né? E depois vem filhos, família, enfim, acaba que muitas das vezes
o esporte, ele retorna ali num período quando aquele indivíduo já tá mais, entre aspas, não velho, né? Mas ele tá ali já seus 35, 36, 37 anos, já tem uma carreira mais estabilizada e está se preocupando ali com a saúde. E nisso tem um grande espaço-tempo, né? Passou um grande tempo ali que ele não veio praticando esportes, e aí ele começa uma jornada para buscar, né, fazer aquela prática esportiva, começa a correr, jogar futebol, enfim. E o corpo ficou muito tempo ali sem passar por um estresse, né, ligado ali ao esporte, e ele tem que se deparar com aquilo tudo e se reorganizar para enfrentar aquilo que está por vir. E muitas das vezes esses indivíduos, essas pessoas, elas acabam colocando metas, por exemplo, começou a correr hoje, já quer correr uma maratona, uma meia maratona, já quer fazer um triatlo, e a pessoa não tem aquela calma de entender que o corpo precisa de tempo novamente para fazer aquela prática esportiva, né? Muitas das vezes eu mesmo atendo pessoas, um público mais, entre aspas, idoso, e eles falam, quando eu era jovem eu era um atleta, tipo, já fazia mais de 50 anos. Então, cara, a gente tem que ter a noção de que o fator tempo, essa questão de quanto tempo a gente deixou de fazer uma prática esportiva, é realmente importante para a gente conseguir buscar ter um autoentendimento de como a gente está no dia, nos dias atuais, para conseguir enfrentar o treinamento, conseguir enfrentar possíveis lesões, né? Porventura a gente ter calma para lidar nesse processo. Então, alguns pontos a gente tem que buscar ter uma autoanálise, né? No sentido de que quanto tempo que eu não exponho o meu corpo a uma sobrecarga de treino? Será que eu estou dando tempo para o meu corpo se recuperar? Que a gente está conseguindo fazer com que ele faça com que aqueles estímulos que a gente está dando durante os treinos, né? Será que a gente está sendo consciente disso e dando seu devido descanso, né? Como é que está a minha alimentação, né? Será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou fazendo uma ingesta, né, calórica devida? Será que eu não estou me alimentando com basicamente alimentos ultraprocessados? Como é que está o meu sono? Será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou dando o devido descanso? Porque acontece muitas das vezes, as pessoas acham que hoje em dia a gente tem que ser cada vez mais produção, tem que produzir, tem que trabalhar, e que o sono não é importante, né? Então a gente tem que prezar pelo descanso, pelo sono, né? O meu estresse, como é que tá o meu estresse nos meus dias? Eu ando muito estressado, muito preocupado, né? Isso a gente tem que procurar acertar essas questões aí mais do nosso interior, né? Outra coisa, né? Relacionada à alimentação. Será que eu estou acima do peso? Né? Porque a gente não se dá por conta que a questão do peso é super importante relacionar a questão dos esportes, ainda quando os esportes, né, demandam e geram uma sobrecarga nas nossas estruturas, né? E às vezes a gente não está preparado para isso. Então essas questões orgânicas são fundamentais para a gente buscar resolver as nossas dores, né? Buscar resolver esses problemas, essas questões aí que podem acabar prejudicando todo o processo de treinamento, né? Porque às vezes a gente fica muito ansioso por respostas e o que fazer, e a gente sempre acaba tentando achar coisas que, por exemplo, exercícios para melhorar a canelite. Aí aquele indivíduo vai fazer um exercício para melhorar a canelite, mas só que, por mais que ele faça aquele exercício, a pessoa não dorme bem, ela está com sobrepeso, ela vive estressada. Então, será que realmente fazer esse exercício vai melhorar aquele quadro daquela canelite daquela pessoa? Não vai. E se melhorar, será que melhorou por questão do próprio ordem cronológica do espaço-tempo, no sentido que aquela pessoa foi melhorando porque passou o tempo, ou foi realmente porque está fazendo algum exercício, né? Então a gente tem que sempre buscar analisar essas questões que são muito importantes
e a gente acaba às vezes não vendo isso e não escutando esses detalhes das pessoas que acabam colocando informações na internet, né? Então a gente acaba sempre tendo que ter um devido cuidado para absorver as coisas. Então a primeira coisa, a coisa mais importante a se fazer é diminuir o volume, diminuir a exposição daquele esporte, né, da corrida ali, que está gerando a canelite em ti. É simples. Então, se você estava correndo 20 km por semana, comece a correr menos, comece a correr 12, 13 km por semana. Então, faça isso para que seu corpo consiga se readaptar, se reorganizar, consiga ficar mais forte. A questão também da intensidade que você está correndo, também analise. Não adianta você também querer diminuir o volume, né, da semana, mas ao mesmo tempo querer correr muito mais rápido. A gente sabe que também a velocidade mais alta também é capaz de gerar mais sobrecarga. E o quesito também de diminuir também é importante analisar, no sentido que não adianta você querer, então, por exemplo, correr... então vou correr 12 km por semana, mas aí eu vou correr bem devagar. Então a pessoa vai ficar exposta àquele gesto por muito mais tempo. Então a gente tem que ter análise também que, por mais que tu corra uma distância um pouquinho menor e bem mais devagar, tu tá dando impacto porque tu tá ficando um espaço-tempo maior naquela distância, percorrendo, fazendo aquela atividade, e isso é impacto também, entende? Então a primeira coisa é diminuir a exposição, né, a intensidade da corrida, daquele gesto no indivíduo. Porque muitas das vezes não tem nada de errado contigo, não tem nada de errado. É só porque você não está preparado. Você não está preparado atualmente ali para aguentar todo aquele processo de treinamento e tá tudo certo. Outro detalhe, a questão do sobrepeso. A gente tem que ter essa noção de que quando a gente começa a fazer uma prática de um esporte que tenha sobrecarga, tenha impacto, né? A questão do nosso peso em si é diretamente não responsável, mas capaz de potencializar essas questões ali da sobrecarga nas nossas estruturas, articulações, a questão dos tendões, a parte musculoesquelética. Tudo isso vai sofrer conforme tu vai tendo um maior peso. Então, por exemplo, assim, eu mesmo, quando comecei a correr, eu era mais pesado, tinha quase... tinha mais de 80 quilos. E aí? Né? Por exemplo, eu querer correr com 80 quilos, fazer, treino intervalado a ritmo 4, é totalmente diferente de eu correr agora com 74, 75 quilos, correr nesse ritmo. É outra coisa, entende? Então uma das coisas também a se fazer, tô com uma canelite, tô com essa dor, cara, vamos tentar buscar fazer uma dieta, vamos tentar reverter ali essa questão do sobrepeso. Não precisa ser nada agressivo, né? Mas buscar ter hábitos alimentares melhores para que a gente consiga ter a questão do esporte mais o longevo possível. Isso que eu tento sempre bater em cima e falar. Não adianta a gente querer buscar informações, buscar respostas para nossas dores, sendo com que essas outras respostas não vão ser só tapa-buracos, vão servir de muleta para aquilo que realmente a gente teria que mudar para fazer com que cada vez mais a gente melhore o nosso esporte, melhore o nosso rendimento e a gente seja mais saudável, né? Então a gente analisar e ver esses pontos realmente vão mudar o teu modo de correr, de viver, o modo de como tu vai se expor ali ao meio. Tá, mas e aí? Eu sou saudável. Tá? Eu sou saudável, eu não tenho, entre aspas, sobrepeso. E aí, tô com dor na canela. Então, primeira coisa também é voltar àquilo que eu falei. A questão pode ser simplesmente da carga de treino. Outra coisa, pode ser o quê? Pode ser a questão da mecânica de corrida? Pode ser. Pode ser ali que de uma forma que tu esteja correndo, tá colocando ali a forma como o teu pé, entre aspas, falando de uma forma mais simples, está caindo no solo. Ele está caindo no solo e fazendo com que
tua passada está muito mais à frente, né? Que nem você, a gente vai conseguir analisar nessa imagem, a pessoa está colocando o pé muito à frente e está gerando uma carga diretamente ali naquela canela e não está tendo uma devida, digamos assim, absorção daquele impacto. Aquele impacto está sendo mais acentuado ainda. E uma mudança dessa mecânica fazendo com que o pé caia um pouco mais no nosso centro de gravidade, a gente consiga diminuir. Então, por mais que, então eu tenho que cair com médio pé, antepé, retropé, isso não quer dizer que vai ser a grande mudança, porque a pessoa pode colocar, cair com o pé bem mais ao centro do nosso centro de gravidade, com o calcanhar, como cair com o médio pé, como pode com o antepé. Então, a gente tem que analisar como um todo, mas a questão da mecânica de corrida é muito importante. Ou então, a questão de tênis, né? Antigamente tinha muito essa questão dos tênis, do impacto. Então, tênis tem que ser para pisada pronada, o outro tênis tem que ser pisada neutra, conforme o teu pé. Cara, não fique tão ligado a isso, né? Tente buscar um tênis que realmente seja confortável para ti naquele tal momento e que tu não sinta dor. Quando vê, pode ser que seja o meu tênis, pode ser, troca, né? E veja, faça o teste, vê se fica bom. Eu mesmo, por exemplo, eu tava correndo com tênis, eu tava correndo só com aquele tênis, praticamente quase todas as vezes dos meus treinos. E consequentemente eu fiquei tava sentindo uma dor, mas não era nem na canela, era bem no tornozelo. Troquei de tênis, melhorou. Eu comecei a correr um tênis também que tinha um pouco mais de absorção, né? Ele era um pouco mais, entre aspas, ele absorvia mais o impacto, né? E outro tênis que estava correndo era muito seco e melhorou. Eu melhorei. Também as questões que a gente tem que analisar, será que o meu corpo está realmente fortalecido? Porque eu posso estar saudável, mas será que meu corpo está fortalecido? Questão muscular, questão tendínea, né? Que nem eu falei, a parte musculoesquelética. Será que a gente está com o corpo ali fortalecido para absorver o impacto? De forma que a gente consiga absorver aquele impacto e que a gente consiga fazer com que aquele impacto seja revertido ali para ação, né? Energia elástica, transformando em energia cinética, né? Então, será que a gente está conseguindo ter essa capacidade de absorver e transformar aquela energia e fazer com que o nosso corpo fique mais responsivo? Né? Então, a questão do fortalecimento, né, para ver como é que a gente está, é importante também para analisar se a gente, entre aspas, é saudável e não tem outro problema. A gente consegue ver que essa questão, principalmente da canelite, é algo muito amplo. Então, a gente querer buscar respostas prontas é difícil, né? A gente tem que ter muita atenção e ver aquelas pessoas que dão muitas essas respostas prontas, que muitas das vezes são pessoas que são, como é que eu vou te dizer, pessoas que só querem vender seu peixe, né? E não tentar ensinar para aquela pessoa meios de realmente melhorar, né? Tá, Gabriel, mas e aí, o que eu faço, né? Falou, mas tu não disse o que eu podia fazer para melhorar, né? Então tá, a primeira coisa é essa questão do treinamento, é tu procurar um profissional ali da área de educação física e que tente buscar alguém que corra, né, que faça essa prática esportiva e que tu veja, né, que essa pessoa é uma pessoa coerente, que estuda, que se dedique para ela conseguir te ajudar nesse processo de treinamento de corrida. Então a primeira coisa fundamental é essa organização no treinamento, né? A segunda coisa também muito importante é a questão do fortalecimento. É buscar fortalecer o teu corpo, né, como um todo. Então buscar trabalhar exercícios de modo geral, por exemplo, agachamento livre, remada curvada, levantamento terra, stiff. Tem outra prática muito bacana também, que é o levantamento olímpico. A questão também, quando as tuas dores começarem a diminuir, tu fazer a prática ali, né, inserir a questão da pliometria.
Então essa questão do fortalecimento, né, tendo cuidado que esse fortalecimento que tu tá buscando, tu sempre tem que tentar pensar que, cara, a tua ideia agora não é virar bodybuilder, é buscar ficar um gigante, né? É buscar realmente fortalecer ali para a corrida. Então não precisa treinar até o máximo, até a falha, ou ficar também procurando treinos mirabolantes para a corrida. Cara, faça o básico, tá? Faça o básico, feijãozinho com arroz ali, e que vai ser extremamente positivo para tuas corridas. As questões orgânicas, como eu falei antes, também são de suma importância para que essas outras mudanças sejam mais efetivas, né? Não adianta você, por exemplo, querer buscar fortalecer se você não bebe água, não come, não dorme bem, vive estressado. Não adianta. Esse pilar aqui vai ser muito maior. Busque também melhorar a questão da biomecânica da corrida, né? Então, comece a fazer exercícios educativos para a corrida, né? Servindo também como aquecimento, né? Tem diversos exercícios educativos que vão melhorar essa questão também da coordenação motora, né? Como também vai contribuir para essas questões musculares, essas questões da parte pliométrica, né? Fazer com que os tendões, os músculos ali presentes que atuarão sejam mais responsivos para aquele gesto. Então, adicionar treinos ali voltado para corrida, né? Esses educativos vão te ajudar muito para essa questão da mecânica da corrida, como também na prevenção de lesões e principalmente para você ficar mais eficiente na corrida. Vai ajudar a você conseguir correr de uma forma melhor e que seu corpo canse menos, porque tu tá tendo uma técnica melhor, não tá gastando tanta energia para correr. Uma das coisas que às vezes a gente acaba deixando de lado é esse ponto. Às vezes você tá correndo em excesso, a tua mecânica tá ruim, no sentido que você tá se balançando muito, tá compensando, e aí alguém tem que pagar o preço. E às vezes pode ser a tua canela. Entende? Sacou? Outra coisa, busque fazer com que o alongamento, exercícios de mobilidade sejam mais presentes no teu dia a dia, né? Então, procure alongar, mobilizar, se espichar mesmo, sabe? Procure aliviar a tensão nessas estruturas, porque um dos grandes erros que a gente analisa é sempre querer olhar para algo muito pontual. Exemplo, estou com a canelite. Então é a canela, a gente tem que fortalecer aquela estrutura, mas, cara, pode ser que aquela estrutura ali só esteja sobrecarregada. Ela precisa que seja aliviada aquela tensão. Então, aliviar, alongar e não querer fortalecer ainda mais, estressar aquela estrutura. Então, buscar mobilizar, alongar vai ajudar muito nesse processo. Então, esse foi o vídeo de hoje sobre esse tema, né, da canelite, né? Espero que vocês gostem, curtam esse vídeo e, por favor, caso tenham maiores dúvidas sobre esse tema, esse vídeo foi um pouco, entre aspas, mais enxuto, tem muita coisa mais para falar e comentar, então fico aberto aos comentários de vocês, que eu vou conseguindo alimentando mais esse canal sobre esses conteúdos tão importantes aí para nós. Um grande abraço, feito!